Hey everyone, tudo bem com vocês? Bora para a nossa quinta aula? Mas antes, vamos dar uma olhadinha no nosso review. Review, que significa revisão, certo? Bom, nas nossas aulas iniciais, nós começamos aí apresentando alguns verbos, algumas ações, certo? Que foram, por exemplo, to want, repeat after me. Don't forget it, não se esqueçam. Repitam comigo, por favor. To want, to eat, to need, to drink, certo? Lembra como é que eu falo querer, então? Comer, precisar e beber. Very good. Very good significa muito bom. Well, bom. Com isso, nós também aprendemos e vimos aí nas nossas aulas que cada verbo ele tem também uma aplicação a pessoas. Por enquanto, nós só vimos eu e você, certo? Ó, I, you. I, you, certo? Por exemplo, então se o verbo aqui querer é to want, eu não falo eu querer, e sim eu falo I want, certo? Então, ao invés do to, eu tiro o to e coloco a pessoa I. Então, eu quero fica I want. E se eu falar, por exemplo, você come? Você come. Ficaria you eat. Very good. Então, eu quero, você come. Eu preciso, ao invés de precisar aqui, que é to need, eu preciso fica I need. Very good. E se for eu bebo? Removemos o to e só pronunciamos I drink. Ok? That's it. Fácil, fácil. Easy peasy. Certo? Bom, vamos lá. Então, isso foi a introdução das nossas aulas, lá dos primeiros verbos. Mas aí depois nós fomos para uma estrutura um pouquinho mais desenvolvida, né? Que é aquela chamada verb to verb, certo? Que quando tem um verbo aqui e outro aqui, eu tenho que ter o to aqui entre eles. Não são para todos os verbos. Eu vou repetir de novo. Não são para todos os verbos, mas mais para frente a gente vai explicar sobre isso. Por enquanto, nessa carreira aí, nós só vamos ter verbos que usam o verb to verb. Beleza? Well, então nós vimos a estrutura, por exemplo, quando a gente fala assim, eu quero comer, certo? Então seria, como é que é mesmo? Eu quero comer? I want to eat. Então, tem um verbo aqui, eu vou necessariamente colocar o to no meio. Então fica I want to eat. Ou para ser mais fluente, lembra o sonzinho do T igualzinho ali, fica I want to eat. Good? Very good. E se ao invés de want, por exemplo, se fosse assim, eu preciso comer, ficaria I need to eat. I need to eat. Lembre-se que o D também tem um som parecido com o T, então remove o som do D e junta com to. Fica I need to eat. I need to eat. E se ao invés de eu preciso comer, fosse eu preciso beber? I need to drink. Certo? Bom, estruturalmente, ou gramaticalmente falando, foi isso que nós vimos aí nas aulas iniciais, correto? Beleza. Vimos também expressions, vimos vocab, o short vocab, né, que é aplicado ali ao verbo. E isso vocês vão ter que ir treinando passo a passo. Então, aplicando essas frases, tentando fazer, por exemplo, eu quero comer pão, eu quero comer pizza, eu quero comer salada, eu quero comer fruta, eu quero comer... E aí o vocabulário vai se expandindo conforme o seu conhecimento também. E a sua procura. Claro que eu não vou também oferecer todas as palavras do dicionário para vocês.
Fiquem cientes, certo? Então, hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje, nós vamos falar de uma estrutura muito bacana e muito gostosa de pronunciar também. Por exemplo, por enquanto, nós só estamos fazendo frases positivas. Por exemplo, eu quero comer, eu preciso beber, eu como, eu bebo, certo? Na vida, nós também temos que falar uns nãos de vez em quando ou afirmar que nós não fazemos tal coisas, que na verdade são chamadas de frases negativas ou negative sentences ou negative apenas, certo? Por exemplo, dando introdução então à nossa aula número 5, a nossa quinta aula, não se esqueça não se esqueça do seu caderno, não se esqueça do seu lápis, da sua caneta, de preferência cores diferentes, e não se esqueça de repetir as frases solicitadas, ok? Não se esqueça. É realmente muito importante. Bora lá então para a nossa quinta aula. Que, previamente dito, como eu disse aqui nessas frases, que são frases afirmativas, certo? Que a gente fala, eu quero, eu bebo, preciso, bebo, como, e assim vai. Todas essas frases que nós fizemos por enquanto. Mas se eu introduzir, então, a negativa, por exemplo, se eu falar assim, eu não quero. Você já tem alguma ideia como seja? Se você tem, parabéns. Quer dizer que você já está um pouquinho mais avançado. Mas aproveite as nossas aulas, mesmo assim, para pronunciar, para praticar sua fluência, porque eu vou dar uma dica muito bacana. Ok? Não se esqueça aí de pronunciar, certo? Então, na negativa, quando eu falo assim, por exemplo, eu não quero, nós sabemos que eu quero é I want, certo? Mas eu não quero, eu vou fazer uma estrutura com uma negativa. Esse não, em inglês, ele vai ser do not. Do not. Certo? Por exemplo, então se eu falo eu não quero, o que falta? O verbo want. Então se eu falo eu não quero, eu vou falar I do not want. I do not want. Fica meio travadinho, né? Segura aí, calma. Então, se eu falo assim, eu não como. Exato. I do not eat. Eu não bebo. I do not drink. Eu não preciso. I do not need. Certo? Essa forma de pronunciar como do not é meio difícil de pronunciar, né? Ou meio pausada para se falar no dia a dia. Não acham? Eu acho. Bom, e eles raramente utilizam essa estrutura na negativa, a não ser que seja para realmente enfatizar algo. Por exemplo, I do not want. Tipo, eu te disse. Entendem? É utilizada, mas não utilizada no dia a dia, ali na conversa rápida, certo? Então, como é que ficaria essa forma da negativa fluentemente, mais fluente? Ficaria don't. Esse apóstrofe, ele é feito, ou seja, ele está aqui nessa frase porque eu removi o do not, certo? E aí eu coloco esse apóstrofezinho. É necessário ele existir na forma escrita, ok? Então eu falo assim, repeat after me. Repitam comigo.
I don't want. I don't want. O som do T não precisa pronunciar. Não precisa pronunciar, certo? Ou seja, ele vai falar don't. I don't want. I don't eat. Repeat after me. I don't eat. I don't drink. I don't need. Certo? Então, isso eu estou falando que eu não faço essas coisas numa certa rotina. Porque presente simples, eu nunca falei isso antes, mas o presente simples, ou essa estrutura que nós estamos falando por enquanto, é sobre hábitos e rotinas. Preferências também, certo? Mas é só sobre isso. Mais pra frente a gente vai mostrar a diferença e tudo mais, ok? Mas por enquanto nós vamos falar de negativa, certo? I don't want, I don't eat, I don't drink, I don't need. Certo? Vamos adicionar uma palavrinha do short vocab a cada verbo? Por exemplo, se eu falo assim, eu não quero um carro. Qual forma você utilizou? Do not ou don't? Don't soa melhor, né? É isso aí. Então fica I don't want a car. I don't want a car. I don't want a car. Se eu falar, por exemplo, tô de dieta, é verdade. Eu não como pão. Lembra-se que na afirmativa a gente colocava o some antes de qualquer bebida ou comida? Lembram? Na negativa não é necessário. Olha que notícia boa. Então se eu falo assim, eu não como pão, eu falo I don't eat bread. I don't eat bread. Por exemplo, o meu caso, eu não bebo cerveja. Eu não bebo cerveja. I don't drink beer. I don't drink beer. Eu não preciso de uma casa. Eu não preciso de uma casa. Eu já tenho a minha. Eu não preciso de uma casa. Como é que ficaria? I don't need a house. É isso aí, certo? E vocês podem praticar com todas as frases afirmativas que nós fizemos antes, só que falando não. Será que funciona para o you também? Funciona da mesma forma. Ao invés de falar sobre I, eu vou falar sobre you, que é simplesmente colocar ele aqui como o sujeito da frase, como a pessoa da frase. Então, se fica ali, por exemplo, você não quer, you don't want. Você não come, you don't need. Você não bebe, you don't drink. Você não precisa, you don't need. Certo? Hoje, esse é o tema que eu quero discorrer com vocês sobre. E a dica é a seguinte. Bom, eu sei que o don't já é uma forma mais fácil de falar do do not. Do not. Eu sei que o don't é uma forma mais fácil, mas existe uma forma mais gostosa de pronunciar ainda, que seria... Lembra aquele foneminha, aqueles sonzinhos que eu pedi para vocês praticarem lá atrás nas nossas aulas, que era o rareriroru? Repeat after me. Vamos lá, repita comigo. Rareriroru. Rareriroru. Fala comigo, rão. Rão. Com um sonzinho ali, anterior que nós falamos. Rão.
Rão. Fica exatamente esse som. Eu falo assim, ó. I don't want. I don't want. Eu não quero. I don't want. Eu não como. I don't eat. Eu não bebo. I don't drink. Eu não preciso. I don't need. Certo? Very good. E aplicando essa negativa no verb to verb. Como é que ficaria? Por exemplo, aqui nós estamos falando de I want to eat. Eu quero comer. I need to drink. Eu preciso beber. E se eu falar que eu não quero comer? Como é que fica? Very good. É isso aí. É só colocar o don't, ou do not, ou o rão, não é iron, não é rareriroru, é rareriroru, whatever. Certo? Então aí nós temos uma negativa. Colocamos aqui a negativa depois da pessoa. Por exemplo, se eu falar assim, eu não quero comer, eu simplesmente vou falar I don't want to eat. Ou seja, fica I don't want to eat. I don't want to eat. Eu não quero comer. Eu não preciso beber. I don't need to drink. Mas e como ficaria então com o som do you, com o don't, you don't? A mesma coisa. Fala comigo, ó. You don't. You don't. You do not. You don't. You don't. You don't. You don't. You don't. I don't. You don't. Certo? E a escrita continuaria a mesma coisa, só que com you. You don't need to drink. You don't need to drink. Você não precisa beber. Por exemplo, aplicando aqui, se eu falo assim, ó, você não precisa beber água. You don't need to drink water. You don't need to drink water. Mais rápido. You don't need to drink water. E se fosse, eu não quero comer pão. Lembra que na negativa não precisa do some. Certo? Eu não quero comer pão. I don't want to eat bread. I don't want to eat bread. E se fosse queijo? Que tal frutas? Very good. Esse é o tópico que eu gostaria de falar com vocês hoje. E ficamos aqui com o fim da nossa quinta aula. Espero que tenham treinado bastante, estejam treinando bastante. Lembre-se de pegar o seu caderninho, revisar um pouquinho todo dia, porque não é todo dia que nós temos aula. Mas a rotina vai te levar à perfeição, certo? De repetição. Lembre-se que a repetição é a nossa musculação do inglês. Ok? Concordamos com isso? Espero que sim. Vejo vocês na próxima aula. E é isso aí. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também precisam ter esse conhecimento. Sabemos que hoje nosso país é só 3% fluente. E queremos aumentar esse número para abrir mais oportunidades para todos. Não esqueça de também se inscrever no canal, certo? Para que esse canal tenha uma abrangência maior e consiga atingir mais pessoas, certo? Conto com vocês e até a próxima.